Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com o Pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que postarmos algo novo, você será notificado. Olá, tudo bem? Estarei falando a partir desse momento sobre o Natal, esta data que é comemorada em todo o mundo, o verdadeiro sentido do Natal. O que esta festa representa para você? Troca de presentes, viagens, churrascos, bebidas, prostituição. O que representa esta festa para você? Qual o verdadeiro sentido desta festa? Obviamente, esta data nos arremete para o nascimento de Jesus, aquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, em especial Evangelho de Mateus. Nós encontramos Mateus falando a respeito do nascimento de Jesus. Eu não quero entrar em detalhes se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Eu não quero entrar nesses detalhes. Só quero entrar nos detalhes desta data em que é comemorada, do que é comemorado nesta data 25 de dezembro. Será que nós estamos comemorando o Natal de forma correta? O que representa essa festa para você? Nós encontramos no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2 de Mateus, nós encontramos, eu acredito que conforme a Bíblia fala, desposada. Quando a Bíblia diz, Maria estava desposada com um varão, estando Maria desposada com um varão, eu acredito o seguinte: a palavra desposada ou desposar significa que ela estava em preparativos para o casamento. Na nossa linguagem, em nossa linguagem portuguesa, Maria estava de aliança no dedo. Significa que Maria estava noiva com José, quando ela achou-se grávida do Espírito Santo. Ela estava no templo em Jerusalém em voto de castidade. Que voto de castidade foi esse? Quando o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, profetizou a história, os historiadores nos contam que milhares de moças virgens foram para o templo ficarem em voto de castidade. Maria era uma delas. Saiu, abandonou, deixou a sua casa e foi para o templo ficar em voto de castidade. Junto com ela foram milhares de moças. Milhares. Elas se abstiveram de todo contato íntimo com homens. Elas se abstiveram de contato sexual com homens e foram para o templo ficarem em voto de castidade. O profeta Isaías, há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta profetiza no capítulo 7, verso 14, capítulo 9, versículo 6, para reforçar o que Deus havia dito no Éden, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Jesus estava sendo uma projeção, um projeto de Deus. Jesus estava sendo projetado, preparado por Deus, o Todo-Poderoso. Quando Maria está no templo, em voto de castidade, o anjo Gabriel visita Maria. E quando Gabriel visita Maria naquele momento, a palavra diz que ela estava desposada, que ela estava preparando para o casamento. E quando o anjo visita ela, quando o anjo aparece para ela, acredito que Maria estava trancada no templo, esperando, sonhando, almejando que a promessa do nascimento do Messias cumprisse em sua vida. Assim, também, semelhante
somente a Maria, as outras milhares de moças virgens que estavam lá no templo também almejavam, sonhavam ser a mãe do Salvador do mundo, ser a mãe de Jesus, ser a mãe do Filho de Deus. Quando o anjo aparece para Maria, o anjo aparece, saúda ela, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria não entendeu a saudação do anjo. Quando o anjo saúda ela, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, Maria não entendeu. Eu acredito que o anjo olha para ela e diz: eu vou te explicar o que está acontecendo. Você foi escolhida entre as milhares para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Filho de Deus. Acredito que Maria olha para o anjo e indaga-o, dizendo: como pode ser isso? Eu não conheço nenhum varão, eu não conheço nenhum homem. Maria estava se referindo a contatos íntimos. Maria estava se referindo a contato sexual com o homem. Ela olha para o anjo e diz: eu não conheço nenhum homem, intimamente falando, sexualmente falando. O anjo olha para Maria e diz: não se preocupe, porque o que vai estar sendo gerado no teu ventre será obra e graça do Espírito Santo de Deus. O anjo queria dizer que o óvulo fecundado que ia estar sendo desenvolvido, gerado no ventre de Maria, não teria participação sexual com o homem, mas seria obra, graça do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, a Bíblia diz que o anjo desapareceu. O anjo vai embora, Maria fica 3, 4 meses depois. Claro, a barriga de Maria começa a crescer e criar um volume maior. Observe as dificuldades que Maria passou em Belém. Entenda comigo que Belém era uma cidadezinha pequenina. A Bíblia diz que era a menor de Judá. Entre as cidades de Judá, Belém era a menor. E imagine, senhores e senhoras, Maria morando numa cidadezinha pequena e era conhecida como a Santa Maria. Estava no templo, entre milhares, querendo ser a mãe do Salvador, e de repente Maria aparece grávida. E uma coisa interessante, que somente Maria e o Gabriel sabiam do que estava acontecendo. Somente ela, Maria e o anjo Gabriel eram conhecedores da obra que Deus estava desenvolvendo no ventre de Maria. Ninguém mais sabia. Mas Maria, caladinha, quietinha na sua, de repente o futuro marido José percebe que a sua futura esposa já estava grávida. Se não foi fácil para Maria, imagine a dificuldade para o José. Não havia casado com a moça ainda e de repente a sua futura esposa grávida. Pensa numa situação para o José. Como todo homem, o José projetou, começou a fazer os preparativos para abandonar Maria, deixá-la. O José começou a preparar os projetos e para ser executados o abandono, deixar Maria, porque ela já estava grávida antes do casamento. José não sabia do que estava acontecendo com ela. Somente Maria e o Gabriel sabiam. Mas naquele momento, em algumas daquelas noites, o José estava dormindo e em sonho, enquanto ele dormia, o anjo apareceu. O mesmo anjo, Gabriel, que apareceu a Maria, trazendo-lhe então a mensagem que ela ia estar grávida. O mesmo anjo aparece para o José em sonho e diz: José, não temas receber Maria como a tua esposa, porque o que está sendo gerado no ventre dela é obra e graça do Espírito Santo de Deus. O José acorda posteriormente e dá prosseguimento ao enlace matrimonial. Quem estava governando na Judéia na época era o imperador César Augusto. César Augusto estabeleceu um decreto que todos os casais tinham que descer a Belém para um recenseamento, ou seja, alistamento. Todos tinham que deixar escrito as suas origens, aonde nasceram, aonde morava e etc. José e Maria descem para Belém para o recenseamento. E foi exatamente nesta época, quando José chega em Belém, não encontra hotéis, não encontra pensão, e ele vai então bater na porta de uma pensão, quando o atendente, o recepcionista, leva José até uma estrebaria. E ali na estrebaria coloca José e Maria para passarem a noite. Mas lá pelas tantas da madrugada, José coloca Maria em uma manjedoura, e naquela manjedoura, que era o local, um coxo de servir rações para os animais, Jesus nasceu. Jesus nasceu cumprindo uma grande profecia, cumprindo uma infinidade de profecias profetizadas
desde o livro de Gênesis. O próprio Deus havia profetizado, Moisés havia profetizado, Davi profetizou, Isaías profetizou, e uma inúmera de profecias que foram profetizadas por Isaías e muitos outros profetas. E em muitos outros livros da Bíblia nós encontramos profecias a respeito do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E então Jesus nasce ali, dentro de uma manjedoura, em uma estrebaria. Jesus nasce ali, naquele momento. No momento mais difícil da época, Jesus nasce, cresce, mas quando chega o momento dele escalar a montanha do Calvário, ele vai, morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Subiu ao céu e nós aguardamos ele retornar na segunda fase da sua vinda, que é o arrebatamento da igreja para os céus. Prepare a sua vida, ele vai voltar. O Natal, essa data que nós estamos comemorando hoje, não é uma data onde o foco principal não é o Papai Noel, não é a troca de presentes, não é o churrasco, não as bebidas, nada disso. O foco principal do Natal se chama Jesus Cristo. Permita que ele nasça no seu coração, permita que ele nasça em sua vida, para que você possa viver dias longos, viver bem, viver melhor, e o melhor de tudo, você possa subir para os céus, encontrando com ele, permitindo que ele nasça em seu coração. Este é o verdadeiro sentido do Natal, meus amigos. O nascimento de Jesus em nossos corações. Jesus nasceu, está vivo. Glórias a Deus. Convido você para se inscrever no meu canal. Inscreva aqui no canal, compartilhe meu vídeo, dê um likezinho e, além do mais, deixe uma mensagem aí nos comentários desse vídeo, ok? Muito obrigado por ter participado comigo desta mensagem, por ter estado comigo até aqui. Você possa desfrutar dessa mensagem e compartilhar com seus grupos, WhatsApp, Facebook, enfim, para que os seus amigos sejam edificados com esta mensagem natalina. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima.